cura interior, os problemas da alma do homem. Quando a gente fala da questão da alma do homem, que as ciências humanas falam sobre psique, psique é o nome que as ciências humanas ela dá para a alma do homem. A Bíblia fala de alma, as ciências humanas falam de psique. Algumas perguntas a gente tem que fazer quando se trata das questões da alma do homem, do psique do homem. Será que os evangélicos acreditam na ciência? Será que a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a autoridade suficiente para tratar dos assuntos da alma do homem? Será que as ciências humanas têm uma capacidade maior do que a palavra de Deus para tratar dos assuntos relativos à alma do homem? A Bíblia fala que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Sabe quem falou isso? Jesus Cristo. Então, de primeiro lugar, nem o cristianismo, nem os evangélicos, que são os seguidores do evangelho de Cristo e da vida de Cristo, jamais nós desprezamos a ciência, porque o próprio Jesus falou que aquelas pessoas que são doentes precisam de médicos. Agora eu queria deixar uma verdade aqui, que a maioria das doenças da alma não são curadas por remédio. Essa é uma verdade. A maioria das doenças da alma, a maioria até das depressões, a maioria de qualquer doença que envolve a alma do homem, os sentimentos do homem, as emoções do homem, não se cura com remédio. O que pode produzir? Quais são as fontes produtoras das doenças emocionais das pessoas? Eu escolhi aqui algumas que eu considero as mais importantes entre tantas. Bem, número 1, não pode deixar de ser a família. Porque se a família transfere uma herança biológica, sociológica, psicológica e espiritual para o ser humano, como primeira agência socializadora, então a família é responsável, a família é a espinha dorsal da estrutura da personalidade de uma pessoa. Significa que uma família pode transferir coisas boas para uma pessoa e ela tem uma personalidade estruturada, e a família também pode transmitir coisas ruins para uma pessoa e ela tem uma personalidade desajustada. Tudo isso pode contribuir para que uma pessoa mais tarde ela vai ter graves problemas emocionais, porque a família transmite essa herança em primeiro lugar. Uma outra fonte que pode produzir problemas emocionais nas pessoas é a cultura secular. O padrão social. Se você não atingir aquele nível de padrão do meio social, você se sente menosprezado, a sua autoestima vai lá para baixo. Se você não conseguir um certo salário, não conquistar uma certa coisa na vida, não ter um certo carro, não ter uma certa posição, não se vestir de uma certa maneira, aquele padrão da cultura secular, você se vê abaixo daquele padrão, e isso pode trazer problemas emocionais graves para as pessoas, porque elas se sentem menosprezadas, elas se sentem inferiorizadas daquele padrão que a sociedade coloca. São os padrões que podem produzir as doenças da alma do homem. Um outro ingrediente que pode levar a pessoa a ficar com doenças na sua alma é a religião legalista sem graça, que impõe ao homem a obediência cega a regras, e se você desobedecer uma regra, pau para você, já era. Eu não posso errar, eu tenho que obedecer. E também, se você não conseguir atingir um padrão de perfeição, tu não está com nada. Então a pessoa vive naquela ansiedade para atingir aquele padrão, porque aquela religião legalista, sem amor, sem graça, impõe a ele. E isso pode gerar doenças na alma do homem. Lá em Lamentações 3,39 diz assim: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Porque se a gente disser
que as pessoas têm doenças da alma por causa da família, da cultura secular e da religião, a gente exime o homem de responsabilidade. Mas nós somos seres dotados de inteligência, de vontade própria, de sentimentos, de livre-arbítrio. Então, o homem também é responsável quando ele faz escolhas erradas, quando ele toma posições erradas. O homem mesmo, a pessoa mesmo, não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com cultura secular, não tem nada a ver com religião legalista. A própria pessoa, por tomar atitudes erradas na vida, por ter procedimentos errados na vida, elas podem também arrumar um monte de doença na sua área emocional, no que tange a alma do homem. Agora escute o que eu vou dizer para vocês. O que pode, como fonte produtora das doenças da alma do homem? O homem ter abandonado Deus. A Bíblia fala em Romanos 1:28, como não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Olha que coisa tremenda isso aí. O homem hoje vive aquela deidade do homem. O homem é Deus, o homem pode tudo, o homem faz tudo. Que Deus absoluto o quê? Tudo é relativizado. Cada vez que o homem despreza a Deus, aí Deus também entrega ao homem a seus sentimentos perversos. Sentimentos, alma. Sentimentos, uma faculdade da alma. A sentimentos perversos, com certeza vai gerar um monte de doença. Agora, meu amado, para os meus amados cristãos que estão aqui, sabe quais são as duas principais causas de cristãos estarem com doenças emocionais? Eu vou dizer para os senhores aqui. As duas principais causas de cristãos com doenças emocionais. Número 1, não saber lidar com a graça de Deus. O que é graça? É favor imerecido. Ninguém merece nada. Deus simplesmente deu perdão e deu amor. As pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Como eu fiz tanta coisa e vou ser perdoado sem pagar nenhuma pena? Simplesmente Deus me perdoou? Não, eu tenho culpa nesse negócio. As pessoas vivem com culpa, vivem com falta de perdão, vivem se culpando o tempo inteiro, porque elas não podem entender e compreender a grandeza da graça de Deus, que diz: simplesmente eu te perdoo. E como elas têm dificuldade em receber a graça, elas vão ter dificuldade em doar a graça. Isso é, de perdoar as pessoas que fizeram mal, de amar as pessoas que fizeram mal. Ela não sabe nem receber e ela não sabe nem doar, porque ela também, na cabeça dela, é o seguinte: esse camarada aí me fez mal, ele também tem que pagar uma pena, porque eu acho que eu tenho que pagar uma pena, que Deus não pode me perdoar assim, então esse que também me fez mal vai ter que pagar alguma coisa. As pessoas, muitas vezes na igreja, não entendem e não compreendem a grandeza, a profundidade, a magnitude da maravilhosa graça de Deus sobre nós. E como elas não entendem isso, também não sabem doar isso. Aí ficam amarguradas, ficam com o coração cheio de amarguras, com o coração ferido, com sentimentos maus em relação àquelas pessoas que na sua história de vida as machucou. As pessoas não sabem vivenciar a graça com seus sentimentos de perdão, de amor, de renúncia e de tolerância. Não sabem vivenciar a graça no seu dia a dia. Não sabem nem receber, nem tampouco doar. Problemas na alma. Pessoas amarguradas. Pessoas com baixo autoestima. Pessoas complexadas. Pessoas inferiorizadas dentro da igreja. A questão não é o cristianismo, a questão não é Jesus, a questão são elas próprias que não sabem lidar com isso. E sabe qual é o segundo motivo? Que tem levado muita gente, muitos cristãos a ficarem com doenças emocionais?
a tentativa de espiritualizar tudo. Uma pseudo-espiritualização. Gente que tem comportamento como se não fosse humano. Gente que não chora. Gente que não fica triste nunca. E gente que quer apresentar uma coisa que é mentira. O filho morreu. Glória a Deus, meu filho morreu, aleluia. Que isso, rapaz? Não, porque eu sou crente, eu não posso ficar triste. Porque o crente não fica triste. Eu não posso ficar de cabeça baixa. Eu não fui feito para ser cauda, mas para ser cabeça. Eu tenho que ser vitorioso em tudo. Não! Você é ser humano. Você tem direito a vivenciar os momentos maus. Você tem direito a ficar triste. Porque mesmo você sendo crente em Jesus, você não deixou de ser uma pessoa humana que tem defeitos e limitações. E muita gente tem uma pseudo-espiritualização de que pensa que ele é mais santo do que todo mundo e que ele é anjo e tal. E aí ele coloca uma camisa de força em volta do problema, mas o problema está lá, a ferida está lá. E ele não move aquilo. E a ferida vai aumentando, porque ela não foi curada, ela não foi tratada. E daqui a pouco, o cara vai para onde? É, gente, a coisa é séria. Muita gente doente. E aí a doença emocional já foi num nível tão alto que já atingiu a mente do indivíduo. E aí, meu filho, as doenças mentais graves e terríveis. E aí pronto, aí a coisa fica feia. Por quê? Porque quis passar alguma coisa que Deus não disse que ele era. Mas pastor, o senhor falou que a maioria das doenças da alma não são tratadas com remédio. Sim. Então, será que as psicoterapias, elas são mais eficazes do que a palavra de Deus? Será que Freud, Carl Rogers, Erich Fromm, Sullivan e tantos teóricos das ciências humanas entendem mais de homem do que Deus? É ruim. Será que todas as correntes das ciências humanas, todos esses teóricos, eles entendem mais do homem do que Deus? Não. Existe um princípio. Eu gosto de falar isso muitas vezes. Quem cria, estabelece a norma. Ninguém entende mais de Volkswagen do que Volkswagen. Ninguém entende mais de Fiat do que Fiat. Ninguém entende mais de General Motors do que General Motors. Ninguém entende mais de Ford do que Ford. E ninguém entende mais do homem do que Deus. Porque foi Deus que criou o homem. E Deus entende muito mais do que o homem. Então, querido, por conclusão, eu digo para você que a Bíblia é o melhor manual de comportamento humano do mundo. A palavra de Deus está na frente de Freud, de Lacan, de Carl Rogers, de Sullivan e de quem quiser. Porque Deus conhece o homem como ninguém. Bom, pastor, o senhor falou que a maioria das doenças da alma não são curadas com remédio. Por favor, dá a receita então. Eu vou dar a receita para você. A receita é a palavra de Deus. Eu vou dar a receita da palavra. Se aqui está o melhor manual de comportamento humano do mundo, porque Deus criou o homem, ele entende mais de homem do que todas essas feras das ciências humanas. Então, nós temos as respostas para a cura interior, através da palavra de Deus. Para começar, a própria palavra. Porque a palavra de Deus, ela é um santo remédio para os problemas da alma. A gente começa pela própria palavra. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aqui está a chave, porque a palavra de Deus é um santo remédio. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus desnuda o homem. A palavra de Deus bota o que está dentro para fora. Quando você lê a palavra de Deus,
A palavra de Deus penetra onde Freud desejaria profundamente penetrar. Lá na divisão da alma e do espírito, a parte mais profundíssima do ser, que nenhum terapeuta consegue saber onde é que é, nenhum homem, nenhum intelectual desse, mas Deus sabe até onde é. E aí Deus traz aquilo que está lá no profundo, mais profundo do que o meu inconsciente, e coloca na minha frente aqui, meu filho, onde você tem que acertar. Olha aqui o que está provocando isso em você. Olha aqui, olha o que você está pensando que está errado. Oh, aleluia! A palavra de Deus, ela é uma fonte terapêutica formidável, porque ela trabalha lá no íntimo do homem e traz para fora. Quando a maioria das doenças emocionais é porque a pessoa está recalcando. A pessoa está igual uma tampa de panela de pressão. A coisa quer sair e o camarada está segurando, né? Ele não quer botar para fora, porque aquilo dói, porque aquilo faz mal. Mas quando você lê a Bíblia mostra quem eu sou. A Bíblia arranca todo esse véu e toda essa cortina, diz aqui onde é que você está errando. Olha aqui onde é que você tem que consertar. Você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que mudar de vida. Sabe qual é a receita da Bíblia? Analise. Faça uma análise introspectiva. Por que você está assim? Ele começou a analisar o seu interior. Ele começou a analisar. Por que eu estou assim? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que você está perturbada? Ele começou a fazer uma análise introspectiva dos fatos. Pode ser que quando você começar a mergulhar para dentro de você, você mesmo descubra a causa que está levando você a esse estado de coisas. Pode ser. E você tem até a própria solução. Outras vezes você pode mergulhar para dentro de você e você descobrir as causas e não ter nenhum meio para sair daquela situação. Aí o salmista mostra uma coisa linda. Ele deu um mergulho introspectivo. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que tu está perturbado dentro de mim? Ele começou a ver as causas. E ele disse, eu não tenho meio de sair dessa. Mas ele faz a seguinte declaração: eu não posso, mas minha alma espera em Deus, eu ainda o louvarei. Eu sei que Deus tem uma saída para esse meu problema. Agora escute. Quando você dobra o seu joelho para orar, você começa a falar. E com Deus nunca tem antipatia, sempre é empatia, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é maravilhoso, Deus é gracioso. Então quando você dobra o seu joelho e começa a falar da tua vida, falar do que está dentro da tua alma, começou o processo da cura. Mas só que tem uma coisa: o Deus que está te ouvindo, Ele possui todo o poder. Ele possui a onisciência, Ele conhece tudo, Ele possui a onipresença e Ele pode resolver o problema da tua alma. Ele pode ir lá na ferida e curar aquilo que está te amargurando. E a Bíblia fala em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações de súplica com ações de graça. Quando você dobrar o teu joelho, pode contar tudo para Deus, pode falar tudo que está te machucando, sem ter medo, sem ter vergonha, você pode falar. A Bíblia fala em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pode transferir tudo para Ele, que Ele vai cuidar de você. Ele não vai fazer contra-transferência nunca, Ele vai assumir tudo, porque Ele tem capacidade e poder para isso. Agora a Bíblia me mostra o poder da oração. Como a oração é um santo remédio para os problemas da alma. E eu vou citar um salmo que mostra um indivíduo numa depressão poderosíssima, profundíssima. E como é que ele sai dessa através da oração? É o Salmo 116, os 10 primeiros versículos. Porque o Senhor tem poder de curar a depressão, de curar a angústia, de curar a tristeza, de curar o aperto.